Afinal de contas, o que é preciso para ser um professor, uma professora de yoga? A gente vai falar sobre isso agora e assim, realmente não é nada de outro mundo não. Vamos lá? O que é preciso para você iniciar outras pessoas nesse mesmo caminho que te faz tão bem? Bom, algumas coisas, tá? Eu vou começar pelo essencial. Em primeiro lugar, é preciso que a pessoa queira realmente trazer o yoga 100% para a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a praticar o yoga, e eu não estou falando só de Brasil não, ou de Ocidente, hoje em dia mais ou menos em todo lugar, a gente já cai no meio de um processo muito mais complexo do que a gente imaginava. Quando a gente entra no estúdio e começa a fazer assim, aquele yoga de tapetinho, digamos assim, ou meditando, respirando, posturas, etc., relaxamento, né? Todo mundo vem pelo Shavasana. A gente já está entrando no meio do caminho, se a gente for, por exemplo, pegar um dos textos mais clássicos, né? E clássicos não usado aqui à toa, porque o yoga clássico justamente é chamado assim por causa dos Yoga Sutras, e nos Yoga Sutras diz que a primeira coisa que você deve fazer antes mesmo de se preocupar com posturas e respirações é o quê? Yamas e niyamas, ou seja, trazer para você um conjunto de valores que comecem a te transformar a mente, os costumes e a realidade à sua volta fora do tapetinho. Então, é dito coisas para você como, por exemplo, olha, é preciso que você tenha valor, que você tenha compromisso com a verdade, com a não violência, com respeito, com a retidão, com disciplina, energia, etc. Um monte de coisa. Cada texto vai ter o seu. Cara, por que eu faria isso? Porque quando você sentar para ficar com você mesmo, a sua mente vai estar muito mais regrada, muito mais tranquila, muito mais disponível para fazer o que você tem que fazer. Então isso é absolutamente essencial, porque vai te facilitar imensamente a sua vida. E aí, só depois que você já está com isso em movimento, você deveria se preocupar com posturas e respirações. Isso para dizer o quê? Quando a gente vai se tornar um professor de yoga, se você quer que isso realmente, que esse caminho seja realmente verdadeiro para você, você deve abraçar ele por completo. E os alunos sentem isso. E se você fala na sua aula sobre não violência, disciplina, etc., e fora você não tem a mínima disciplina, se você não tem o mínimo cuidado com as pessoas, isso é sentido pelas pessoas, é uma coisa falsa. E isso é experienciado pelas pessoas, elas captam isso muito mais cedo do que você imagina. E não são raros os casos em que isso acontece, infelizmente. Então a primeira coisa é você comprar esse caminho para si. E por quê? Porque você é obrigado? Não é obrigado. Você compra porque faz sentido para você. Você está indo para o próximo passo, que é o quê? Um curso de formação, provavelmente, porque você vê que tem uma validade, você vê que aquilo te chama, que tem alguma coisa mais profundo além das posturas e das respirações. E aí a segunda coisa é, como que você vai pegar a sua experiência prévia, porque precisa ter uma experiência prévia, né, de posturas, de respirações, dos valores, de estudo, e organizar isso, porque precisa organizar, geralmente o caminho mais fácil é um curso de formação. Por que razão? Por qual razão? Porque sozinho não dá. Você precisa, para passar para uma outra pessoa, didática. Você precisa botar os pingos nos is, precisa tirar as dúvidas. Por exemplo, a maior dúvida de todas é a mais simples de todas, é a mais fácil de aparecer. O que é yoga? Quem no começo sabe responder essa pergunta com simplicidade, com segurança, solidez e tranquilidade? No começo, poucas pessoas. E algumas até que vão seguindo e vão se embolando em conceitos, em coisas que não fazem sentido, por quê? Não foram absorvidas realmente. Não passou por aqui, não internalizou no seu coração, você não aplica na vida, como é que você vai responder isso com propriedade? Geralmente o caminho mais fácil é o curso de formação. Eu vou te falar uma coisa que não é o único caminho, mas é um caminho mais direto. Para mim, por exemplo, grande parte da minha formação durou anos. Mas foi porque eu fui atrás dos assuntos, fora uma primeira formação mais consolidada, dessa de um ano e meio, eu fui atrás dos assuntos que me interessavam. E fiz dezenas realmente de workshops de posturas, de respirações, e fui estudar mantra, e fui estudar sânscrito, e fui estudar tudo que me interessou, eu fui estudar. Então durou muito tempo. E geralmente as pessoas não têm. Hoje, por exemplo, eu não teria esse tempo, mas eu era jovem, lá nos meus 22, 23 anos, por aí, e seguiu, e foi indo, durou anos, talvez uma década.
E, enfim, não é prático isso. E hoje em dia dá para condensar tudo num curso de formação. Não tudo, né? Mas é um bom começo. E você nunca para de se aperfeiçoar. Então a segunda coisa é um curso de formação. E a terceira coisa é realmente a vontade de você estar sempre se aperfeiçoando, sempre melhorando. E por quê? Porque o progresso que você tem em si, esse é o progresso que você pode passar à frente. Se não for assim, você está passando um achismo. Eu acho que meditação, né? Eu acho que na meditação profunda, né, porque eu li que você tem um silêncio, entra em contato com eu, cara, isso aí realmente, né, não serve muito. Né? Teoria por teoria, outra pessoa podia estar lendo um livro, né, ou dois. Eu acho que nessa postura você sente, não, você passa adiante porque você fez a postura, você sente. Ou então porque você tentou fazer e justamente não conseguiu. A experiência de não conseguir é talvez mais valiosa para o aluno do que a experiência de conseguir. Sabe quais são as dificuldades? São as dificuldades que acendem o sinal de alerta. Logo, a sua melhora é a melhora da sua aula, que é a melhora do seu aluno também. Se aperfeiçoar, adquirir mais conhecimento, estar cada vez mais imerso realmente nesse mundo que é o yoga, e é o necessário, e assim, não deveria ser muito esforço, isso que é o interessante. Se você se pega fazendo muita força, talvez você esteja forçando um caminho que não é exatamente o seu. Então, por exemplo, tem poucas coisas meio que obrigatórias, né? Você vai trabalhar com yoga, passando à frente, geralmente o quê? Posturas e respirações. Mas e fora isso, não tem mais nada que te chame? Será que você vai se embrenhar pelo mantra? Talvez você ache que você tem que aprender sânscrito, mas isso não é verdade. Isso não é verdade, só depende do grau de profundidade que você quer chegar. Então, obrigatoriamente você tem que saber de mantras? Não é verdade, é uma disciplina difícil, inclusive é difícil de ensinar de encontrar quem ensine. Então, eu me embrenhei porque realmente é uma coisa que fala muito alto no meu coração. Então, não tinha como não ser. Mas de outra forma, é achar o seu caminho, dentro da aula, é achar o seu caminho também no coração de cada aluno que vai se conectar com você, com essa verdade que emana de você. Então, resumindo tudo, realmente, entre assumir isso para você, de ter uma formação realmente, querer sempre se aperfeiçoar, é encontrar o seu caminho, aquilo que é verdadeiro realmente para você. E isso é o essencial, né? É como ter um guia realmente numa trilha, né? Como você sabe qual caminho pegar? O guia sabe, ele já passou por aquela trilha diversas vezes. Mais ou menos por aí. Então, espero que eu tenha ajudado. E, enfim, se não, deixe aí seu comentário. Se ajudei também, deixe seu comentário aí. Vamos conversar sobre isso. É por isso que eu estou aqui, porque é a minha verdade. Até uma próxima.